E vem aí o primeiro evento denominado Mulheres em Movimento, que valoriza o empreendedorismo feminino. O evento acontece no próximo domingo, a partir das 14 horas, e vai reunir mais de 50 expositoras de diversos setores. Você está convidado a prestigiar a primeira edição que irá acontecer dia 19 de novembro, no domingo. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim, ela que é um fenômeno, que ajuda muitas mulheres e também homens a equilibrar a sua vida financeira, a sua vida pessoal e principalmente a sua espiritualidade. Ela trabalha em todos esses eixos para que você tenha um pouco mais de qualidade de vida e possa viver de uma forma mais harmônica. Nós recebemos ela, a Mulher Tubarão. E para quem não conhece, pergunta quem é a Mulher Tubarão, é ela, Sheila Fernandes. Bem-vinda. Obrigada, Sandra. Muito obrigada, TV Erechim, pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui hoje com você. E muito obrigada por essa apresentação. Fico emocionada. Verdade, mas é um conjunto de ações que a gente tem que fazer para ir bem na vida financeira, na vida pessoal e principalmente na espiritual, né, Sheila? Não tem como ser feliz se a gente não tiver esses três eixos bem equilibrados. Não tem como ser feliz e não tem como ter resultado. Eu falei, tem até nas minhas redes sociais, essa semana eu fui numa palestra e eu disse que não tem casamento, não tem espiritualidade, não tem família que aguente uma mulher que só pensa em trabalho. Se você pensa por trabalho por um período, eu vou trabalhar por 2 anos a fio, depois eu vou olhar para isso, ok. Mas tem mulheres que não, né? Que elas só trabalham, só trabalham. Então não tem como manter esses 3 eixos se você não tiver um equilíbrio ou um ponto de equilíbrio dentro de tudo isso. Pois e pensando justamente nisso, surge aqui em Erechim um movimento bastante grande que acontece no próximo domingo, dia 19 de novembro, que é o Mulheres em Movimento. Da onde surgiu essa ideia? O Mulheres em Movimento, novamente, surge de uma escassez que eu percebi em Erechim, né? Que eu trabalho hoje com todos os âmbitos profissionais e todos os tamanhos de empresa, desde a MEI, que está abrindo o seu MEI, e também o grande empreendedor, né, que tem a sua empresa do lucro real, lucro presumido. Então, eu ando transitando em todos esses meios. E o que eu percebi da microempreendedora? Que quando ela começa esse negócio, ela precisa ser vista, ela precisa divulgar seu trabalho, ela precisa ganhar credibilidade, ela precisa de ecossistema, ela precisa de tudo isso. Mas como fazer isso com pouco recurso? Como fazer isso sem o conhecimento certo? Como fazer isso começando às vezes contra tudo e contra todos? Porque às vezes dentro de casa ela tem o seu próprio adversário, que o marido não quer que ela deixe o CLT para empreender. Então, eu tinha no meu coração isso de levar as minhas mentoradas, as minhas alunas, para uma feira, né, expor, enfim. Só que, infelizmente, a questão do recurso, quando inicia, ele é escasso. Então, eu comecei a botar isso no papel. E um dia, em uma consultoria com uma cliente minha, que é a Kelly Bonetti, ela me disse assim: Sheila, tu tá vendo esse gramadão aqui na frente do salão? Tu podia fazer alguma coisa, né? Um dia quiser fazer uma feira, alguma coisa. E eu mostrei para ela exatamente o que eu tinha escrito. Então, foi, né, obviamente, uma resposta de Deus do sim. Então, a gente lançou na terça-feira. E aí eu disse para ela, só vou pensar num nome, não tinha nome ainda. E eu disse, gente, nós estamos sempre em movimento, então somos Mulheres em Movimento. Verdade. E é uma feira voltada para empreendedoras que têm produtos e serviços que querem realmente divulgar o seu trabalho. Só que eu divulguei na terça e eu pensei o seguinte, nós vamos ter umas 20, 25 empreendedoras. Tanto que eu fiz o banner, fiz o card, escrito mais de 25 empreendedoras. Na quinta nós tínhamos 52. Então, eu tive que segurar o grupo e dizer, gente, segura, vamos esperar. Daí, nós temos uma rede de contatos muito grande, nós temos uma amiga próxima que é engenheira, nós fomos lá, medimos o local, fizemos stand, cada uma sabe o seu espaço, setor de alimentação. Então, é uma feira que ela vai se expandir agora para o município todo, que a minha ideia é que tenha uma vez por mês e que sejam feitos dentro dos salões de comunidade. Então, dentro do Atlântico, dentro do São Cristóvão. Então, a ideia é que cada vez esse ecossistema cresça, mas da forma o quê? Gratuito. Para que essas mulheres venham expor seu produto e o que elas vender seja lucro para elas. E que elas sejam vistas. Então, eu sempre garanto para elas o seguinte, organização do evento, eu cuido de tudo, aonde vai ser o espaço, como vai ser, a parte de marketing, a minha equipe ajuda com tudo, a gente faz todo o marketing, tira as dúvidas, então assim, nem todas que estão lá naquele grupo são minhas mentoradas, mas se o meu trabalho e o meu propósito é encorajar mulheres, sejam elas minhas mentoradas ou não. Então eu vi essa escassez e foi por isso que a gente criou esse movimento.
Pois é, e essa ideia desse movimento, ela é bastante importante, porque muitas vezes as mulheres deixam de mostrar os seus produtos porque elas precisam pagar um local para estar. E às vezes elas não conseguem pagar esse local porque para produzir aquele produto elas tiveram um custo alto. E se elas forem para uma feira com aquela incerteza, vou vender, não vou vender, às vezes o prejuízo financeiro é muito alto. Então ela vem também pensando justamente nisso. Exatamente, ela vem já para a feira com a expectativa de que o que ela investiu é no produto dela. Então, eu também, no grupo, já vou dando dicas para elas, gurias, se é a parte da alimentação, coloque uma parte de degustação, se é a parte de produtos, enfim, tudo eu vou tirando essas dúvidas delas para quê? Para que elas estejam prontas. Porque eu penso o seguinte, eu estou preparando elas para projetos maiores, para feiras maiores. Então, no nosso município, nós temos 2 feiras, né? A FRINAP e a Expo. Então, essas feiras são feiras maiores, tem que pagar pelo stand. Então, quando elas chegarem no tempo de ir para uma Expo, de ir para uma FRINAP, elas estão prontas. Elas já sabem o que elas precisam de mobília, como que é o movimento de feira, elas ganham experiência. E esse é o meu propósito. Mas dentro desse grupo não tem só novas empreendedoras, tem empreendedoras que têm comércio há 30, 35 anos e amam estar nesse movimento. Tem várias que vieram, Sheila, eu quero ir mesmo, quero mostrar meu serviço, quero mostrar meu produto, quero estar no meio, porque sempre o network e o ecossistema é que leva a gente para outros patamares, né? Então, ali dentro, tu pode encontrar alguém que está começando e você já tem 20, 25 anos de comércio e vocês podem unir forças. E as duas crescerem juntas. Então, o meu propósito sempre é encorajar mulheres e que elas entendam que não tem um negócio melhor ou pior. Que elas podem trabalhar juntas, porque se uma cresce, todas vão crescer também. E o tipo de produto que vai ter lá? Vai ter artesanato, vai ter produtos de alimentos, vai ter Natal, vai ter o quê? Vai ter Natal, vai ter alimentos dos mais diversos. Mas para você ter uma ideia, vai ter um stand que vai fazer bolinho de pão frito na hora. Porque ela é doce e salgado. Então, assim, a dieta que lute, né? Mas tudo bem. Então, nós vamos ter toda a parte de alimentação, doces, confeiteiras, jovens confeiteiras que vão estar lá expondo, né? Para ceia de Natal também, opções. Nós vamos ter a parte lojista com vestuário, então roupas infantis, adulto, masculino. Nós vamos ter a parte de artesanato, nós temos a parte de bazar, nós temos uma empresa que vai botar toda a parte de decoração para Natal. Então, se você tem um comércio, quer fazer uma sessão de fotos, nós vamos ter muitos produtos dentro desse lugar. Ontem a gente estava contando, tem mais de 52 expositoras, né? E aí a gente teve algumas que por conta da troca de horário, né, e do dia, porque era ontem e o feriado nos atrapalhou, e a chuva, né, nos atrapalhou no feriado, então a gente vai fazer dia 19. Mas a gente vai ter várias empreendedoras e foi o que eu disse para elas, se cada uma de vocês convidar 10 pessoas, quantas pessoas nós teremos circulando dentro dessa feira? Meu Deus, gente, o espaço vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Já estou preocupada. Vai ficar pequeno. Então, desde o lançamento dele, ele já tomou uma proporção maior do que eu imaginava, né? Então, e eu também amo esse contato com as micro, pequenas empreendedoras, porque eu sou uma delas. Eu já saí do micro, já fui para o simples, mas por tempo de trabalho, mas eu sei o que é você chegar e dizer, por favor, me dá uma oportunidade, deixa eu estar no teu evento, deixa eu ir. Né? Então, eu fiz um convite especial para cada uma delas, para que elas... Teve uma que ela me disse, mas será que eu sou digna de estar num lugar assim? Eu comecei meu negócio faz 3 meses. Eu nunca fiz isso. Eu disse, então é esse lugar que tu tem que estar. É o lugar dessa mulher insegura, né? Exatamente. Essa empreendedora insegura, que às vezes sabe produzir e não sabe vender, sabe vender, mas não sabe produzir com um custo mais baixo. Então, eu vou estar lá eu vou estar de staff. Eu vou estar como eu amo estar, na organização. Eu amo essa parte aqui de entrevista, de tudo, mas eu amo a organização, eu amo os bastidores, eu amo ouvir o que elas estão fazendo e no stand dizer, vamos arrumar mais um pouquinho aqui. Então, eu já tive um gostinho disso na Expo, né? Que eu estive expondo lá com o nosso Espaço da Mulher Empreendedora e eu levei o megafone e quando estava pouco movimento, eu ia dentro dos stands do pessoal do artesanato e dizia, o que a gente pode fazer de promoção agora? Vamos fazer tal coisa. Aí eu ia lá com o megafone e gritava pro pessoal, vem, para movimentar, porque o empreendedor, ele precisa entender que ele não está sozinho. Porque a jornada empreendedora, ela é super solitária. Por que é tão difícil para nós, mulheres, e por mais que tenha esses treinamentos e qualificação disponível no mercado, entender de toda essa função que é administrar, é vender, é produzir, é criar material publicitário, enfim, é ser mãe, é ser mulher? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade com tanta orientação? Por causa do nosso emocional. Ele é que comanda.
Porque a mulher, ela é muito mais emocional que o homem. Ela foi feita pela criação divina para ser assim, mais sensível. Sim. Não mais fraca, mas mais sensível. Então a mulher, muitas vezes, ela é movida por emoções. Então, se hoje eu não acordei tão bem, eu não quero gravar um vídeo para o Instagram. Se hoje eu não acordei tão bem, eu não quero ir nessa feira. Se hoje o meu marido disse que o meu negócio não vai dar certo, então eu acho que eu vou começar a entregar currículo de novo e vou repensar minha carreira. Então, as mulheres têm essa inconstância por causa da falta de inteligência emocional e por falta de conhecer a sua verdadeira identidade. Quando eu descubro, primeiro, a inteligência emocional, eu começo a ter domínio próprio. Poxa, não é uma coisa que a Sandra vai me dizer que vai fazer eu não continuar. Eu posso ficar triste, posso chorar, posso ficar decepcionada, mas é um dia. Eu não vou parar meu negócio por causa disso. Se eu sei que esse negócio é para mim. E depois eu vou descobrir quem eu sou. Afinal de contas, para que eu vim nesse mundo? Então, essa moça que ela vai fazer os bolinhos de pão, a história da empresa dela, que não tem um ano ainda aberta, é maravilhosa. Cada uma delas, obviamente, em algum momento eu vou chamar para gravar, para contar a história do seu negócio. A história do negócio dela foi que ela estava em casa, sem trabalho, ela sofreu um acidente, e ela teve que se encostar pelo INSS, e ela disse, eu não quero mais essa vida. Chega, eu quero crescer. E ela fez uma oração e disse, Deus, o que tu quer para mim? E em um dos momentos Deus falou para ela, eu quero que você volte para sua raiz, que era produzir pães como a mãe dela produzia. E aí a máquina para ela comprar também é muito emocionante cada história. Então, esses negócios, quando você escuta a história, você só precisa dizer assim, eu preciso arrumar as minhas emoções. Porque se existe um propósito, tudo colaborou para que eu comprasse uma máquina, eu nem recurso tinha, as coisas aconteceram. Existe um propósito maior do que você. Então, se você não dominar as suas emoções, as emoções vão dominar a sua mente. Então, existem mulheres que têm um negócio super funcionando, daqui a pouco eu não quero mais. Porque não controlam as emoções. Aí entra aquela questão assim, o que eu tenho ouvido ultimamente muito de mulheres, eu voltei a ser CLT e estou mais feliz agora. Isso eu tenho ouvido de muitas que tinham um negócio que parecia bem sucedido, financeiramente rentável, mas voltaram para o CLT. Foi por causa das emoções, então? Tem dois fatores, que depois de muito estudo e muito trabalho eu comecei a ver. Nem todo mundo nasceu para empreender, Sandra. Isso é uma verdade que dói. Concordo. Nem todo mundo nasceu para empreender e tá tudo bem. Eu dou mentoria hoje para líderes de setores. Líderes, gestoras, porque elas também lidam com pessoas, elas também precisam negociar, barganhar, enfim, eu também preciso que elas entendam sua identidade. Então eu trabalho com as empreendedoras e as intraempreendedoras, que é quem trabalha dentro de um CNPJ de outra pessoa. Mas nem todo mundo nasceu para empreender. E tá tudo bem, porque a nossa geração agora quer forçar todo mundo a ser empreendedor. Só que o empreendedor, ele não tem dinheiro todo dia. O empreendedor tem que estar inventando toda hora alguma coisa. Quer saber o perfil do empreendedor? Ele está sempre criando alguma coisa. E o empresário é aquele que faz gestão. Então tem diferença de empreendedor para empresário. Empresário é aquela pessoa super analista. Se ele não tiver lucro, ele não vai fazer. Simples assim. Eu não quero fazer isso, eu não vou ter lucro. Eu quero ver o resultado e pronto. O empreendedor, ele não visa só o lucro. Ele visa um todo e ele está sempre criando coisas, sempre inventando. Esse produto não funcionou, vamos mexer em outro. E o empreendedor, ele não tem medo. E isso é meio arriscado às vezes, né? Porque às vezes o empreendedor se quebra, porque ele não tem medo. Às vezes ele arrisca ali 5 mil reais que ele tem no caixa para um novo serviço, para um novo produto que pode dar certo ou não. Então, não é todo mundo que nasceu para viver nessa pressão, nessa correria, nesse movimento. E tá tudo bem. Às vezes a pessoa tem que entender, não, eu gosto da segurança financeira e da estabilidade de saber que dia 5 ou dia 30 meu salário tá na conta. Ok. Tu é feliz assim? Tu percebe que o teu propósito de vida está sendo afirmado no meio de tudo isso? Viva isso, aceite isso. Agora, se você realmente diz, não, eu estou CLT porque eu preciso do dinheiro, então cria um plano. Como é que tu vai sair disso? Faz uma reserva, guarda o dinheiro. E aí chega a hora tu vai dizer, bah, agora eu estou pronta. Mas primeiro, Sandra, o conselho que eu dou para quem está nos assistindo e que nunca empreendeu, empreenda no CNPJ dos outros por muito tempo. Para você tirar exemplos do que você vai e não vai fazer. Pois é, e aí também vem aquela questão assim, ó, quando você é mulher e é casada de repente com uma cabeça, com um homem que é mais razão, que é mais do negócio ali, que quer ver resultado, que quer ver dinheiro e não entende esse movimento do empreender, que muitas vezes o empreendedor ele vai quebrar uma vez, ele vai quebrar duas, ele vai quebrar três. Vai.
E os conflitos que geram aí, porque de repente eu tô quebrando e o meu marido não entende o porquê que eu quebro. E aí, o que a gente faz para não sair do empreendedorismo, mas também não destruir de repente um casamento por causa disso? O que essa mulher tem que ter é a sabedoria de como lidar com esses conflitos. Por isso, a inteligência emocional. Sim. Porque ela vai ser confrontada todo o tempo. Muito. Todo o tempo. Se não tá dando certo, fecha as portas. Se não tá bom, para com isso aí. Só tá perdendo dinheiro. Só tá perdendo dinheiro. Então, o que ela tem que pensar? Gente, se eu fiz 3 negócios, 3 CNPJs, ou enfim, 3 lançamentos de produto ou serviço, e nada funcionou, ela tem que procurar ajuda. Quem que pode me ajudar a fazer isso aqui dar certo? Primeiro, ela tem que ter humildade de reconhecer que o que ela está fazendo não está dando certo. Não quer dizer que o negócio dela não vai dar certo. É que as ideias que ela teve não foram boas. Talvez ela se baseou em alguém que não é para ela aquele negócio. Então, primeiro ela tem que entender no que eu estou errando. Então, é humildade, é ouvir. É óbvio que ela vai ter que ouvir esse marido reclamar e dizer assim para ela mesma: vai dar certo, vai funcionar, tá tudo bem. Eu, graças a Deus, sou abençoada que o meu marido também trabalhou com empreendedorismo, também já empreendeu, então ele super compreende. Sim. Mas não quer dizer que por super compreende que ele aceita que eu vá ter prejuízo sempre. Então, sempre que eu vou lançar um evento que quando produz venda, por exemplo, Mulher Tubarão, enfim, ele sempre diz: só precifica bem, só cuida para te ter lucro, né? Por quê? Porque a gente teve 3 experiências de praticamente prejuízo. Então, óbvio que o serviço que eu vendia dentro do Mulher Tubarão pagava depois aquilo. Mas era todo um transtorno que eu trazia para dentro da minha casa. Sim, o teu emocional ficava abalado. Exatamente. Então, se essa mulher, hoje ela depende do marido, às vezes financeiramente, ela está tirando da casa, ela tem que repensar, peraí. No começo, gente, tu não vai ter lucro, de fato. Mas tu tá um ano e meio, tu não tá tendo lucro, tem alguma coisa errada. Algumas empresas, elas levam um tempo maior para ter retorno financeiro. Mas tudo isso é mapeado, é estudado, existe um caixa para que te dê essa segurança durante todo esse tempo. Agora, quando você não tem, é claro que alguns problemas vão surgir. Exatamente. Ela tem que ter a humildade de ouvir esse marido, entender qual é o posicionamento dele e dizer para ele: então, vamos sentar aqui e eu vou te dizer o que eu estou fazendo. Porque às vezes a mulher, ela não quer ter diálogo, né? Ela só quer ter razão. Ou o marido, ele só quer ter razão, não quer. Então, às vezes, pegar uma folha e sentar. O que do meu negócio que eu estou fazendo está funcionando? O que não está funcionando? E aí perguntar para esse marido: amor, com todo respeito, o que tu me diria para fazer com isso aqui? Porque querer fechar as portas é uma coisa que eu não vou fazer. Que eu acredito no meu negócio. Então, me dê uma solução. Sim. Aí, daqui a pouco não é da alçada dele, vai dizer: vá procurar ajuda. Procure alguém que possa te ajudar. Aí ela vai entender que ela precisa de ajuda. Porque às vezes a gente demora, o empreendedor ele demora, porque ele nunca tem dinheiro, né? O empreendedor está sempre dizendo que ele não tem dinheiro. Eu vivo no meio dos empreendedores, estou sempre: não, nós não temos dinheiro. Muito menos para uma consultoria, para uma mentoria. Mas muitas vezes é sentar mesmo e sair da produção de produto ou de serviço e ir lá para frente do computador e procurar um mentor gratuito. Que hoje tem muitos mentores, que tu vai escrever: o teu problema é financeiro, então vamos precificar. Eu fiz esses dias um trabalho numa empresa que ela vende produtos e a gente pesou até a embalagem que ia dentro daquele produto alimentício. E daí ela me olhou e disse assim: é sério que tem que pesar isso? É sério que isso tem que precificar? Eu disse: tu não pagou? Tu ganhou isso aqui da empresa de embalagem? Não, então tem que pagar. Tem custo? Tem custo, então tu vai ter que repassar para o teu cliente lá na frente. Então são pequenos ajustes que uma pessoa que está de fora vai enxergar e você que às vezes está no meio do olho do furacão, mãe, marido, filho, tudo para fazer a empresa para dar certo, não consegue enxergar. No domingo a gente vai ter lá no evento casos semelhantes ao que a gente está falando, de mulheres que já quebraram. Muitas. É um momento, de repente, de alguém ir lá para pegar só essa orientação sem comprar nada? É o momento. Se você quiser, se você é uma empreendedora, o que eu fiz o convite para quem não pôde expor? Se você é uma micro, uma pequena, uma grande empreendedora, mas você precisa ouvir outras pessoas para entender que você não está só, ou que você quer uma orientação, você quer um conselho, esse é o lugar. Porque a ideia deste evento é, sim, gerar venda para as empreendedoras que vão estar lá, mas principalmente conexões. Então, Sheila, eu procuro o quê? Referência. Quando eu estou com um problema que eu não sei resolver, eu tenho que pensar: quem que já passou por isso e venceu? Obviamente que eu não vou procurar uma pessoa que está pior que eu, que ela vai dizer: não, fecha as portas, vai para casa, né? O emocional dela já vai estar lá embaixo. Exato. Então, eu sempre procuro alguém que diz: Sheila, eu já quebrei. Sheila, eu já perdi dinheiro. Sheila, eu já passei por isso. Eu já fui traída, já copiaram o meu negócio. Que isso acontece. Mas daí, o que essa pessoa fez?
Porque hoje a gente vê muito na internet, né, Sandra, assim, eu vou te ensinar a fórmula de fazer o teu negócio prosperar. Aí tu compra a mentoria da pessoa, mas tu tem que comprar um outro curso para entender a mentoria. Porque nem ela não tem a fórmula ainda e ela quer vender para você porque ela precisa de dinheiro, enfim, ela está empreendendo. E tá tudo certo. Só que para novos empreendedores, eu sempre falo o seguinte, procure referências. Então, eu gosto de estar no meio de empreendedoras que têm pelo menos 30, 20 anos de negócio. Porque, gente, se essas mulheres passaram preconceito, pandemia, quebra financeira, às vezes divórcio, passaram por tudo isso e essas mulheres estão de pé ainda. Quem sou eu para dizer que o meu negócio não vai dar certo aos 30 anos? Então, é procurar referências, porque às vezes tu tem referências que são super, ultra, mega jovens, 22 anos, 23 anos, que são um caso ali que deu super certo. Bah, eu quero ser essa pessoa. Tá, mas qual que é a história dessa pessoa? Não estou desmerecendo pela idade, mas enfim, o que essa pessoa passou? E eu gosto da pessoa que senta comigo e diz na prática, Sheila, faz assim, 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 assim. Porque às vezes tu não precisa ficar pensando em algo, tu precisa de uma resposta. Então, esse evento é para isso, é resposta. Eu vou estar lá andando por todos os estandes, vou estar lá em movimento, como o evento diz, conversando com elas, tirando ideias. Várias eu conheço pela rede social, não conheço elas pessoalmente. Olha que legal. Então, vou conhecê-las pessoalmente lá no evento e vai ser um prazer para mim e uma alegria, né? Porque esse é o meu propósito, encorajar negócios e mulheres a prosperarem. E aquelas mulheres que têm filhos, o que elas fazem? Deixa o filho em casa, leva junto? Leva junto as crianças. Leva junto. Vai ter regressão? Vai ter a parte de pintura no rosto. A gente vai ter uma equipe que vai estar lá fazendo pintura no rosto. Por conta do espaço, a gente não conseguiu botar brinquedo inflável nessa edição. Mas a minha meta é que no próximo tenha. Mas tragam seus filhos. E é isso que a empreendedora tem que entender. Ou a mulher, ela precisa entender que os filhos não são um empecilho. Sheila, mas meu filho não para. Leva ele junto, porque às vezes ele não para porque tu costuma deixar ele em casa quando tem essas coisas. Aí ele nem sabe viver em sociedade, nem sabe, né? Fica louco quando vê outras crianças. Que nem um cachorrinho quando solta, que tá sempre na coleira. Então, levem junto essas crianças para que elas entendam esse meio que essa mulher tá. Porque o filho, ele vem com um pano debaixo do braço, né, Sandra? Eu, depois que eu tive o Lorenzo, eu vi que eu tive que andar para frente. Não tinha mais como voltar para trás. Então, daqui a pouco, o filho dessa empreendedora que vai junto vai ser a motivação para ela entender que ela pode estar nesse meio, nesse ecossistema de mulheres que querem crescer. O evento começa a que horas e encerra a que horas? Começa às 14 horas e vai até às 18. Então, nós vamos fazer esse período e aí nós vamos abrir os portões, entrada franca, só entrar, olhar todos os estandes, comprar, comer. E vai ser uma tarde muito gostosa. E se não quiser comprar, também tá tudo bem. E se não quiser comprar, vem lá, pelo menos para dar um abraço nessas empreendedoras. Você que é amiga de alguma empreendedora que vai estar expondo, vai lá prestigiar a tua amiga, vai lá dizer que tu tá do lado dela. Então, porque a gente sabe quem gosta da gente quando a gente começa a empreender. A gente vê quem é que realmente diz eu tô contigo. E aí, esse é o momento. Daqui a pouco que tu diz que tu é tão amiga, vai lá então prestigiar a tua amiga. Tem aquela coisa assim, às vezes eu sou tua amiga, mas eu não compro nada de ti. Exatamente. Então, que tipo de amizade tem Exatamente. aí? Será que não tem um ciúminho também no meio? Exato, né? Pode ser também. Então, o evento tá para todas as pessoas aí, é a primeira edição, digamos que seja até uma edição experimental, né, Sheila? Exatamente. Que vai depois acontecer no próximo ano, esse ano, quem sabe mais uma edição, mas no próximo ano ela vai fazer parte do calendário. Vai fazer parte do calendário de Erechim. Muito bom, então fica o convite aí para todo mundo participar no domingo, a gente vai deixar aqui algumas informações. Você é o nosso convidado, não importa se você tem 18, 20, 50, 100 anos, mas vai participar, né? Para todos os públicos. Para todos os públicos. Domingo, normalmente, detalhe, a gente não tem programa nenhum, né? É. Então, já bota na tua agenda que você vai estar lá no Mulheres em Movimento. Põe o chimarrãozinho embaixo do braço e vai. Segue para lá. Obrigada, Sheila. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre às ordens.